E já que estamos falando sobre o PL, as movimentações no partido para as próximas eleições continuam. Quem tem mais detalhes é o Bruno Pinheiro de Brasília. Esperada a transferência do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, para a sigla. É isso, Bruno? Bem-vindo, boa noite. Justamente, viu, Tiago? Aliados revelam que existem chances reais disso acontecer até junho. Ótima noite a você, aos nossos analistas, a quem nos acompanha. Sempre uma alegria, uma honra e uma satisfação. Essa articulação reforçou ainda mais em 25 de fevereiro, no evento aí em São Paulo, Jair Bolsonaro com o governador, que é do Republicanos, mas já foi ministro do alto escalão, homem de confiança de Jair Bolsonaro. Isso se intensificou então. E aí, de acordo com informações, o que eu ouvi hoje aqui dentro do Congresso Nacional, com algumas lideranças que são ligadas a Valdemar Costa Neto e ao ex-presidente da República, o Tarcísio é amigo do ex-presidente e jamais iria rejeitar uma ordem ou um convite para ir ou até mesmo para uma disputa eleitoral em 2026. Eu cheguei a citar alguns exemplos, algumas formas erradas em São Paulo, de alguns que acabaram no meio do caminho, e aí o que eu ouvi foi o seguinte, que não tem nenhum erro o governador ali chegando na reta final em 2026, renunciar cerca de 6 meses antes e ir para uma disputa eleitoral, porque de fato ele iria aceitar um convite do ex-presidente da República. E aí já falam em algumas composições também sobre essa chapa, o que deve acontecer. Mas antes disso tudo é assinar a ficha na legenda de Valdemar Costa Neto. Então já falo em 90% certo e que isso vai acontecer até o mês de junho. Essa é a expectativa, a espera do que vai acontecer. Mas já saindo de São Paulo, no eixo São Paulo-Rio, Rio de Janeiro, eleições municipais. Alexandre Ramagem é o nome que vai disputar a capital fluminense dentro da legenda também. E eu fiz um questionamento sobre essas últimas investigações, operações da Polícia Federal alcançando Alexandre Ramagem sobre esse esquema de espionagem na agência de inteligência. O que eu vi é o que essa investigação assusta, mas não é possível ficar estacionado. É necessário articular. E aí eles querem eleger 1/3 dos municípios do Rio de Janeiro com o Partido Liberal. São mais de 25 nomes que eles esperam eleger. Todas essas lideranças. E aí, Alexandre Ramagem vai adotar um tom ameno. Na verdade, um outro nome de uma outra legenda vai fazer a linha de frente, a linha dura com Eduardo Paes, ou seja, um enfrentamento sobre ações anteriores, sobre erros na gestão do atual gestor da capital fluminense, e Alexandre Ramagem vai adotar um discurso sobre a segurança e mobilidade urbana do Rio de Janeiro. Então, Alexandre Ramagem é sim o nome que vai disputar as eleições na capital. E aí toda essa articulação, o que está dificultando e que Valdemar Costa Neto reclamou nas últimas semanas é justamente essa medida cautelar imposta a ele e ao ex-presidente da República, o que dificulta um pouco essa articulação, tanto para uma eventual candidatura à presidência da República com o nome do governador de São Paulo, quanto também as eleições nos municípios. Esses encontros não estão acontecendo e informações são enviadas através de interlocutores no Partido Liberal entre Valdemar e Jair Bolsonaro. Tiago. As informações de bastidores do Bruno Pinheiro. Bruno, você continua por aí. Em um minutinho eu te chamo daqui a pouquinho para falar sobre um outro assunto. Mas eu quero ouvir a Dora Kramer, também o Vilela. Ô Dora, em relação ao governador aqui de São Paulo, hoje inclusive ele chegou a declarar, a gente faz aquela leitura nas entrelinhas, né? Que no curto prazo ele não tem qualquer pretensão de mudar de partido. Agora, no longo prazo, já se fala também em Tereza Cristina, que poderia ser vice dele daqui a alguns anos. De que forma essas movimentações já vão se antecipando à eleição de 2026? Ô, Tiago, você que é um homem do futebol, que sabe tudo pelo futebol, eu me lembro, tem uma frase que eu não sei de quem é, aquela coisa de quem se desloca tem preferência. Né? Não tem uma coisa assim? Tem, é o ponto futuro, aquela coisa toda, né? Pois é, então é o que está acontecendo na política. O PL é o maior partido da Câmara, é o partido que viu que tem eleitorado, a direita viu que tem eleitorado lá no dia 25, tá certo?
Foi lá o Tarcísio para cima do trio elétrico, as pessoas atenderam aos apelos do Bolsonaro. Quer dizer, não dá para deixar esse pessoal órfão. Então, o PL está se mexendo para lá e para cá. Essa coisa de anunciar o Tarcísio 90% é porque está certo, porque quando não está certo, batido o martelo, ninguém fala em 90%. E principalmente o governador, que é uma pessoa cautelosa, ele não colocaria essa coisa, não, no curto prazo não, mas no longo e tal. Ou seja, está dando toda a indicação de que vai rolar, né? Vai para o PL. Agora, como ele não tem pressa, legalmente nada o obriga, já está anunciado, a movimentação. Lembra, na formação, quando teve a jogada do Alckmin e formar chapa com Lula, isso chegou assim, a notícia, as primeiras notícias, no final do ano. E aí ficou aquela coisa, especulação e tal, confirmação. O assunto amadurecendo em público. É exatamente isso que está acontecendo. Quer dizer, o PL não vai dar mole, está se movimentando, dizendo assim, olha, sou um partido, tenho aqui bons candidatos, o fato de Bolsonaro não estar inelegível não me paralisa, a gente não poder conversar, Valdemar e Bolsonaro também não nos paralisam, é isso que o partido quer mostrar. Pois é, e Vilela, na apuração do Brum tem essa chapa, Tarcísio e Tereza Cristina. Em 2026, tem muito chão ainda. Olha, Thiago, até as chapas de 2024 ainda estão incertas, quem dirá as de 2026? Tem muita água para rolar. Mas eu vejo que tem um aspecto importante que, para chegar em 2026, passa por 2024. E talvez esse indicativo de que Tarcísio poderá ir para o PL e isso vai ganhando força no meio político, isso pode influenciar nas eleições municipais, prefeitos, vereadores, médias cidades, grandes cidades, no caso aqui do estado de São Paulo, que pode acabar potencializando o PL, o que dará mais força para o partido pensando em 2026. Você vê que no futebol e na política, a gente tem sempre que pensar na frente, já pensar no próximo movimento do adversário, né? O que se desloca recebe e quem pede tem preferência. Mais ou menos isso. Isso dá para falar, dá para valer para a política também.